Em destaque no Panorama CBN, hacker assume invasão a sistema da Defesa Civil. Júri de PMs acusados de matar delator do PCC começa hoje. Direita radical chega ao poder na Colômbia com apoio de Donald Trump. Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anuncia que irá renunciar. Na Copa do Mundo, Messi e Mbappé voltam a brigar por marca histórica. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que os alertas falsos da Defesa Civil, que chegaram a milhões de celulares na noite de sexta-feira e madrugada de sábado, foram emitidos por um hacker. Em entrevista ao portal Tecmundo, o autor da violação ao sistema falou que usou dados cadastrais de 3 bombeiros militares do Pará, que também atuam na Defesa Civil, para cometer o crime. Conhecido como misantropo, o hacker falou que os funcionários com acesso ao sistema de alerta mantinham as mesmas senhas há anos, e isso facilitou a invasão. Segundo o suposto responsável pelo ataque, uma das senhas usadas se tratava do próprio CPF de um dos servidores públicos afetados. O anônimo misantropo assumiu a autoria dos envios indevidos no perfil no X. Os comunicados falsos, lembrando, alcançaram vários moradores de 6 capitais e de 7 estados, além do Distrito Federal. Foram mensagens direcionadas a São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Branco, além dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. A informação de que as mensagens haviam partido de servidores da Defesa Civil do Pará já haviam sido entregues à Polícia Federal pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Aí os técnicos do Ministério identificaram falhas graves na plataforma que permitiram a operação sem travas territoriais. As mensagens oficiais fraudadas foram cadastradas no sistema sob a classificação de nível extremo, com ordens falsas para ações imediatas de proteção contra tornados e alagamentos. Os textos disparados para a população continham ofensas e frases desconexas, citando um suposto ataque alienígena ou termos como misantropia, que significa aversão ou ódio pela humanidade. Depois do disparo dos alertas falsos, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil retirou a plataforma de integração do ar e de forma preventiva para bloquear novas invasões. O Ministério da Integração informou que o sistema de segurança pública já está agora operacional, mas determinou o fechamento temporário das chaves de acesso de todos os órgãos estaduais. E enquanto durarem as investigações da Polícia Federal, qualquer disparo urgente de alerta climático deverá ser centralizado e autorizado pelo Gerenciamento Nacional. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque há uma expectativa para um depoimento que ele vai prestar amanhã à Polícia Civil do Distrito Federal. A oitiva vai acontecer na própria casa de Bolsonaro e faz parte do inquérito que investiga o caso da arma de fogo registrada em nome dele e apreendida com um sargento do Exército. O depoimento vai ocorrer na véspera do fim do prazo de 90 dias para a prisão domiciliar humanitária. Esse benefício, que foi concedido em março pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a recuperação de uma broncopneumonia. A arma foi retida pela polícia numa blitz com um militar do Gabinete de Segurança Institucional que fazia a escolta de Bolsonaro. O armamento estava sem o certificado de registro atualizado e aliados temem que o episódio e o descumprimento de regras com a segurança compliquem a renovação da prisão domiciliar. Além de marcar o depoimento, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça as condições de cumprimento da prisão humanitária e se há dispensa de segurança no período da noite. Relatórios médicos recentes indicam que Bolsonaro apresentou piora nas crises crônicas de soluço.
Bom, o vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, pediu a revogação imediata da prisão domiciliar para que o ex-presidente retorne ao complexo da Papuda. E a gente ouviu na nossa programação 2 advogados. Primeiro, o criminalista Berlinque Cantelmo. Ele avaliou que o episódio da arma e o suposto descumprimento de regras com a escolta podem sim pesar contra Bolsonaro. Agora, o desfecho que eu considero mais provável é a prorrogação da domiciliar com o endurecimento das condições. Lógico, com reforço da fiscalização, vedação categórica de armas na residência e disciplina mais rígida da escolta. Talvez seja a solução que concilia o fundamento humanitário com uma resposta firme ao suposto descumprimento e que, no contexto eleitoral, mantém o ex-presidente isolado politicamente sem produzir o efeito simbólico de um retorno ao presídio. Faz, porém, uma ressalva decisiva. O episódio da arma é o fator capaz de inverter esse prognóstico. Se o ministro entender que houve afronta direta às condições impostas e à autoridade judicial, a revogação ganha tração e passa a ser o desfecho mais provável. Bom, já o advogado constitucionalista Carlos Júnior ponderou que qualquer decisão de Alexandre de Moraes deve se basear na Constituição, que assegura a integridade física do apenado. Tem que ter como premissa a Constituição Federal. Obriga o Estado a garantir a integridade física do apenado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi condenado, mas tem que ser garantida a sua integridade física, a sua saúde. Então, tudo vai depender da conclusão da junta médica. Antes de emitir a decisão final, o ministro Alexandre de Moraes vai ouvir o parecer da Procuradoria-Geral da República e deve exigir mesmo uma nova perícia médica oficial. Agora, sobre o filho, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, teve um segundo encontro com Daniel Vorcaro no primeiro semestre de 2025, na mansão que o banqueiro alugava em Brasília. Essa informação foi revelada pelo colunista do Globo e da CBN, Lauro Jardim. Flávio admitiu que foi à casa de Vorcaro em São Paulo no fim de novembro de 2025 para, segundo ele, dar um ponto final às negociações em torno do financiamento de 134 milhões de reais para a cinebiografia do pai, Bolsonaro. E agora tem que explicar aí essa nova revelação de antes, do primeiro semestre do ano passado. E a Polícia Federal encontrou indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro do Master teria marcado um encontro com o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, dias antes do início das discussões sobre uma emenda que ampliava o limite de ressarcimento do Fundo Garantidor de Crédito. Essa informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Jacques Wagner foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero. Em nota, o senador negou qualquer relação com Daniel Vorcaro. Agora vamos falar de eleição em Roraima. Porque o ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, do PL, foi o mais votado na eleição suplementar para o governo de Roraima. Só que, apesar de ter recebido mais de 60% dos votos, a vitória dele não foi proclamada de forma definitiva pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque a chapa de Arthur Henrique concorreu sob a condição sub judice. A candidatura dele foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral devido ao descumprimento do prazo legal de desincompatibilização, quando ele renunciou ao cargo de prefeito da capital. O TRE de Roraima informou que a validação dos votos e a diplomação do vencedor dependem diretamente da conclusão dos recursos nas instâncias superiores. Até uma decisão definitiva, então, do TSE e do STF, a gestão do Estado vai continuar sendo exercida de forma interina pelo atual governador, que é o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio, do Republicanos. Ele também foi candidato, mas ficou em segundo lugar na disputa de ontem, com 35% dos votos. Roraima teve eleições suplementares neste domingo porque, em abril, o TSE cassou o mandato do então governador Edilson Damião, do União Brasil, e determinou a realização de um novo pleito. Damião havia assumido o governo de Roraima de forma definitiva no dia 27 de março, após a renúncia do governador Antônio Denário, que deixou o cargo para poder concorrer ao Senado nas eleições de outubro. O TSE condenou a chapa de Antônio Denário e Edilson Damião por abuso de poder político e econômico durante a campanha de reeleição em 2022. As principais irregularidades apontadas pela Justiça Eleitoral foram uso eleitoral de programas sociais, repasses irregulares a municípios
e gastos publicitários excessivos. Agora eu desconto que começa hoje, na Grande São Paulo, o julgamento dos 3 policiais militares acusados de executar o empresário Vinícius Lopes Kritzbach, delator do PCC. As sessões do Tribunal do Júri estão marcadas para começar de manhã no Fórum Criminal de Guarulhos, com previsão de durar 5 dias. Os réus Denis Antônio Martins, Juan Silva Rodrigues e Fernando Genauro da Silva respondem presos por homicídio qualificado. Em novembro de 2024, o empresário foi alvejado com tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E além da morte de Kritzbach, os militares são julgados pelo assassinato do motorista Celso Araújo de Novaes e por 2 tentativas de homicídio. O juiz Rodrigo Tellini vai conduzir os trabalhos, que prevêem a oitiva de 21 testemunhas arroladas pela acusação e pelas defesas. Vamos falar de saúde agora? O Ministério da Saúde vai fazer um estudo clínico inédito para avaliar a viabilidade técnica e financeira de incluir as canetas emagrecedoras no SUS. A pesquisa científica vai analisar os critérios de segurança, os resultados práticos do tratamento e o impacto orçamentário na rede pública. O projeto piloto será conduzido com 250 pacientes com diagnóstico de obesidade grave no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. O grupo selecionado para os testes envolve pessoas que apresentam comprometimento cardíaco severo e que aguardam na fila regulatória para realizar a cirurgia bariátrica. Os testes clínicos vão focar no protocolo de uso dos hormônios sintéticos da classe dos agonistas de GLP-1, que engloba princípios ativos como a semaglutida e a tirzepatida. Para a endocrinologista Fernanda Parra, a inclusão no sistema público vai facilitar o acesso a grupos prioritários. Critérios como IMC elevado, presença de comorbidades como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, apneia do sono e histórico de alguma tentativa de tratamento podem contribuir para uma distribuição mais justa dos medicamentos, já que hoje a gente não tem nenhuma medicação voltada para o tratamento da obesidade no SUS. O objetivo dessas medicações hoje, as canetas, deve ser direcionar os recursos para o grupo com maior risco de complicações e maior potencial de benefício clínico. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que a avaliação vai acompanhar a resposta ao tratamento e os possíveis impactos do atendimento na rede pública. Para avaliar como utilizar essas medicações no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas utilizam isso como uma questão de estética. No SUS, a gente quer estabelecer um protocolo definido. Eu acredito que ela pode ter um papel importante, por exemplo, na obesidade mórbida. Se tem situações de obesidade mórbida que a pessoa nem consegue fazer a cirurgia bariátrica. A gente vai analisar no Grupo Hospitalar Conceição esse grupo de pessoas, se o fato de usar essa medicação consegue que ele venha para o patamar, inclusive para fazer a cirurgia, se deixa de fazer a cirurgia. Bom, o início do monitoramento depende da aprovação do Comitê de Ética local e os dados finais servirão de base para a decisão do Ministério da Saúde sobre a incorporação definitiva no Sistema Nacional. E mais um destaque importante de hoje. Repercute bastante uma operação da Receita em conjunto com a Polícia Federal, com o Exército e com a colaboração de autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia, que apreendeu toneladas de cocaína neste domingo. A droga estava líquida, misturada em cerca de 260 toneladas de madeira que eram transportadas em 8 caminhões. 4 caminhões foram flagrados em Corumbá e outros 4 em Cáceres, na faixa de fronteira com a Bolívia. Exames iniciais confirmaram a presença de cocaína na carga. Segundo a Receita, com base em ocorrências anteriores, calcula-se que entre 10% e 20% do peso da madeira possa corresponder à cocaína, com potencial para atingir de 20 a 50 toneladas da droga. Ainda de acordo com a Receita, essa tem de ser a maior apreensão de cocaína da história do Brasil e a segunda maior registrada em todo o mundo. No último dia 6, a aduana do Chile apreendeu 100 toneladas de cocaína vindas da Bolívia no mesmo esquema detectado neste domingo pela aduana brasileira, com cocaína líquida misturada na madeira. Essa foi a maior apreensão já vista. Impressionante, né? Agora o noticiário internacional.
O advogado de ultradireita, Abelardo de la Espriella, venceu o segundo turno da eleição presidencial na Colômbia. Com uma vantagem de menos de 1 ponto percentual, o líder do movimento Defensores da Pátria derrotou o senador de esquerda Iván Cepeda, herdeiro político do presidente Gustavo Petro. A equipe de campanha de Espriella informou que o político já conversou por telefone com o presidente norte-americano Donald Trump, de quem recebeu apoio explícito durante a disputa. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e também lideranças do Chile e do Peru enviaram saudações diplomáticas. O advogado de 47 anos recebeu também felicitações do presidente argentino, Javier Milei. A plataforma eleitoral do novo presidente eleito projeta uma guinada conservadora na segurança pública, com propostas de construção de megapresídios e o combate rígido às guerrilhas. A agenda econômica do governo prevê cortes tributários, incentivo ao setor privado e também a redução de 40% da máquina estatal. Na Globo News, a professora de Relações Internacionais, Carolina Pedroso, disse que a votação apertada reflete a polarização que tem sido registrada em vários países da América Latina. É claro que cada país tem as suas peculiaridades, especificidades, mas há algumas características que têm se repetido nessas eleições mais recentes, e essa, sem dúvida, é a principal. Uma grande polarização que foi, inclusive, eu acho, a principal causadora de uma enorme mobilização nesse segundo turno, uma votação recorde na Colômbia em relação à quantidade de votantes. Então, a gente tem percebido também muito desse voto da rejeição. Isso se fez muito presente nessa eleição peruana de algumas semanas atrás e agora novamente na Colômbia. Nós não queremos, de um lado, a continuidade da esquerda no poder, ou nós não queremos uma liderança mais extremada da direita no poder. A professora lembrou também que a Colômbia é o país com a maior presença militar dos Estados Unidos na região, que deve ser intensificada agora no novo governo. Isso certamente acende um alerta não só para o Itamaraty, mas também para o nosso Ministério da Defesa, que entende que essa presença de militares estrangeiros na Colômbia, mas em outros países da região, como tem acontecido, por exemplo, com o Equador, sinalização de cooperação com o Paraguai, tudo isso dá sinais importantes de uma presença militar de um outro país que tem interesses não só nesses nossos recursos ambientais, amazônicos, na questão da segurança. Essa é uma das principais agendas hoje da política norte-americana para a América Latina. A vitória de Espriella encerra o ciclo de Gustavo Petro, que era um dos principais aliados ideológicos e estratégicos do presidente Lula na América do Sul. Com a Colômbia mudando de sinal político, o Brasil perde um parceiro crucial na tentativa de construir uma agenda de esquerda unificada na região. A Colômbia agora se junta à Argentina, ao Chile e ao Equador, consolidando um cinturão de governos conservadores ou de direita que cercam o Brasil e enfraquecem a liderança natural que Lula tenta exercer no continente. No Peru, a eleição continua indefinida, tá? Depois de 2 semanas de apuração. Com mais de 99,5% das urnas apuradas, a candidata de direita, Keiko Fujimori, aparece na liderança com 50,111% dos votos. A vantagem é de apenas 43 mil votos sobre o candidato de esquerda, Roberto Sanches, que tem 49,889%. E notícia fresquinha também, assim que eu estava gravando o Panorama, chegou a informação de que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou em pronunciamento que deixará o cargo de chefe de governo e o comando do Partido Trabalhista. Em tom de despedida, Starmer afirmou aceitar com humildade a avaliação de sua bancada parlamentar de que ele não é o nome mais indicado para liderar a agenda nas próximas eleições gerais. O Comitê Executivo do Partido Trabalhista abrirá, então, um processo de votações internas para a escolha do sucessor a partir do dia 9 de julho. O cronograma estipula que a eleição da nova liderança seja concluída até o recesso de verão, garantindo a posse do novo primeiro-ministro antes do retorno das atividades do parlamento, em setembro. A renúncia do premier foi precipitada pela vitória eleitoral decisiva do ex-ministro Andy Burnham, em uma eleição suplementar na última semana. O futuro chefe de governo será o 7º ocupante do cargo em Downing Street no período de 10 anos.
herdando um cenário de elevado endividamento público e baixo crescimento econômico. Apesar da volatilidade política no Reino Unido, o anúncio de transição não provocou oscilações bruscas e os mercados financeiros da Libra mantiveram a estabilidade. A China adicionou 10 empresas dos Estados Unidos a uma lista de controle de exportações. Segundo o comunicado chinês, as empresas possuem vínculos com as Forças Armadas Americanas. Entre elas estão 2 empresas do setor de terras raras. A medida foi anunciada hoje e ocorre em resposta à decisão de Washington de impor restrições a várias companhias chinesas no início do mês. Filipinas, agora, 2 homens dispararam tiros dentro de uma escola de ensino médio no país. Segundo a polícia, 3 estudantes foram mortos e outros 5 ficaram feridos. Os 2 suspeitos foram detidos. De acordo com as autoridades, um deles é aluno da Escola Nacional San José, na cidade de Tacloban, onde ocorreu o ataque. Ambos estavam armados com pistolas. A polícia disse que investiga a motivação nessa escola que atende mais de 1.500 estudantes. E no Catar, 54 pessoas ficaram feridas, outras 18 seguem desaparecidas após uma explosão seguida de incêndio no complexo de gás de Barzan, na cidade industrial de Ras Laffan. Segundo a estatal Qatar Energy, o incidente ocorreu durante o início de operações na instalação de distribuição de gás natural da unidade. Equipes de emergência foram acionadas para combater as chamas, que foram controladas. Sobre a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã acertaram ontem à noite a criação de um mecanismo para garantir o encerramento das operações militares no Líbano. A informação foi revelada por representantes do Paquistão e do Catar, que atuaram como mediadores das conversas realizadas na Suíça. O anúncio aconteceu horas após o presidente americano Donald Trump voltar a ameaçar o Irã por causa das relações com o Hezbollah. O regime iraniano exige o fim das hostilidades no território libanês para fechar o acordo de paz definitivo, mas as forças israelenses insistem em manter a ofensiva contra o grupo militante pró-Irã. A delegação dos Estados Unidos foi liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, que pretendia inicialmente negociar o fim do programa nuclear iraniano. O conflito no Líbano, porém, acabou se impondo na agenda. Agora o futebol. Vamos com a Copa do Mundo. A seleção de Cabo Verde voltou a fazer história e empatou por 2-2 com o Uruguai na segunda rodada da Copa do Mundo. A torcida dos Tubarões Azuis e o goleiro Vozinha festejaram os primeiros gols em um Mundial. Uma satisfação enorme. A equipa preparou muito bem por esse jogo. Acabamos por sofrer os 2 golos no momento que temos um jogador ali com uma dorzinha. O Uruguai é uma equipa muito forte também, muito combativa, muito agressiva, mas sabíamos também que temos qualidade. Trabalhamos muito bem durante a semana para fazer um bom jogo, conseguimos sair daqui com empate, mas como eu disse anteriormente, estamos aqui para competir e no final queríamos sempre mais, que respeitar todos os adversários, mas estamos todos satisfeitos. Vamos respeitar a Arábia Saudita como respeitamos os outros, mas também vamos trabalhar para competir e quem sabe tentar ganhar o jogo e qualificar a próxima fase. Histórico, hein? E como disse Vozinha, o próximo adversário de Cabo Verde é a Arábia Saudita, que ontem foi goleada pela Espanha por 4-0. Outra seleção que também conseguiu a primeira vitória numa Copa do Mundo foi o Egito, que derrotou a Nova Zelândia por 3-1. Bélgica e Irã empataram por 0-0. E hoje mais 4 jogos movimentam a segunda rodada da Copa. Às 14h, a Argentina enfrenta a Áustria pelo Grupo J. O outro jogo da chave é às 11h entre Jordânia e Argélia. Pelo Grupo I, a França enfrenta o Iraque às 6h e a Noruega pega o Senegal às 9h. E aí, perceba, a disputa particular entre o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé pelo posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo vai ter novos capítulos hoje, né? Porque as duas seleções jogam
E na primeira rodada, Messi marcou 3 vezes contra a Argélia e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da lista com 16 gols. Já o francês fez 2 contra o Senegal e chegou a 14 gols. A contagem pode aumentar hoje nos jogos da segunda rodada do Mundial. Brasil! Seleção brasileira faz hoje o penúltimo treino para o terceiro jogo da Copa. Ontem, o atacante Neymar treinou normalmente e deve enfrentar a Escócia na quarta-feira em Miami. Pelo menos deve estar no banco, tá? O Brasil tem 4 pontos e ocupa a primeira posição no grupo C. Com a mesma pontuação, mas em desvantagem no saldo de gols, o Marrocos enfrenta o Haiti, que já foi eliminado da Copa. Partida encerrada por aqui no Panorama CBN da manhã. No time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Você também, né? Que tá no ataque. Obrigada mesmo pela companhia, por participar, você que pode, que faz isso, lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou na caixinha de comentários do Spotify. E a gente vai se falando ao longo da semana. Não se esqueça que tem o Panorama CBN da noite, com Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã.